Então, bom dia pessoal. Vamos hoje, corrigir essa quinta lista de exercícios de física, Vamos dar uma esclarecida, Dúvida que vocês tiveram. Então, nessa primeira aula a gente trabalha com dilatação volumétrica, A dilatação volumétrica, assim como a linear, a superficial, ocorre aí nos sólidos, nos líquidos também, em qualquer objeto tridimensional está sujeito aí a uma dilatação volumétrica, daquilo que envolve volume. Então, aqui na questão de número 1, na primeira aula, a gente trabalha uma certa massa de água líquida sob pressão normal sofre um aquecimento a partir de uma determinada temperatura. Nessas condições, podemos afirmar que o problema de trabalhar com água, é que a água tem um comportamento anômalo, como a gente vai ver aqui na questão de número 2 da aula 2. Professor, como assim comportamento anômalo? Se a gente perceber aqui, a gente tem um certo volume V aqui de água. Quando nós diminuímos a temperatura de certos objetos, de determinadas substâncias, de corpos, eles tendem a diminuir de tamanho. Mas na água ocorre ao contrário, A água, quando ela atinge 4 graus Celsius, você diminuindo a temperatura, ela não vai diminuir o volume. Ocorre lá uma quebra nas ligações de hidrogênio, Ela começa a se comportar com formato hexagonal, ao invés dela diminuir o seu volume, ela começa a expandir, ocupar um volume maior. Isso explica o porquê que o gelo é capaz de flutuar na água. Por que o gelo flutua na água? Porque se a gente pensar o gelo, ele está no estado sólido, e a água em estado líquido, e o gelo tem uma temperatura menor que da água, Se um corpo tem uma temperatura menor, pela lógica, era para ter o quê? Uma densidade menor, Quanto menor o volume, maior a densidade. E se o gelo tivesse uma densidade maior, ele afundaria na água, Mas o que a gente observa é que o gelo flutua sobre a água, Então o que acontece? Vamos lá ver? Então, uma certa massa de água líquida sob pressão normal sofre um aquecimento a partir de uma determinada temperatura. Nessas condições, podemos afirmar que o volume de água permaneceu-se constante, se o aquecimento foi de 0 a 4 graus Celsius. Isso é falso, A gente acabou de observar aqui, vamos observar esse gráfico. Esse gráfico nos dá uma ideia. De 0 a 4 graus Celsius, o volume de água diminui. O seu ponto mínimo aqui é 4 graus Celsius, o volume aqui nesse intervalo. A B. O volume de água aumentou se o aquecimento foi de 0 a 4 graus Celsius. A gente acabou de ver que diminuiu, também é falso. O volume de água tanto pode ser aumentado como diminuído devido ao seu comportamento anômalo. Correto, vamos ver. O volume de água diminuiu segundo a lei. Depende, a gente não sabe qual foi o intervalo que foi a variação dessa temperatura. Falou que só foi uma variação. Ele pode tanto diminuir quanto aumentar. Então, nenhuma dessas duas aqui poderia ser. Aqui ele fala diminuiu, aqui ele fala em aumentou. Então, a gente não pode falar nada, Nesse intervalo, falou que está líquida. Se está líquida, pode estar em qualquer temperatura entre 0 graus Celsius até aí 100 graus Celsius. Então, nada a gente pode afirmar se aumentou ou diminuiu. Não foi específico quanto a essa temperatura. Mas o que a gente pode concluir é que ela pode tanto aumentar quanto diminuir, nesse intervalo aí. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina aí a primeira questão da primeira aula. Já a segunda questão da primeira aula, a questão da linha do litro aí, um pequeno tanque preenchido com 20 litros de gasolina a 0 graus Fahrenheit é logo a seguir transferido para uma garagem mantida a temperatura de 70 graus Fahrenheit, Então, esse gama aqui, sendo gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, o coeficiente de expansão volumétrico da gasolina, a alternativa que melhor expressa o volume da gasolina que vazará
em consequência do seu aumento de temperatura na garagem, né? Então aqui, ele nada nos diz sobre o tanque. Porque o tanque, se você aumenta a temperatura, tanto a gasolina quanto o tanque deveria sofrer essa variação de temperatura, né? Ambos deveriam expandir aí. Mas nada falou do tanque. Então vamos fazer o cálculo apenas para a gasolina. Se a gente pegar bem aqui, ó, o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é de 0,0012 graus Celsius, né? Menos 1. Ou seja, a cada grau Celsius variado, ela aumenta essa taxa aqui de 0,012. Mas a grau Celsius for nos fornecido, a grau Celsius. Se você analisar as suas temperaturas que foram te fornecidas, eles te forneceram temperatura a graus Fahrenheit, né? Professor, como fazer? Ah, professor, eu devo transformar essas temperaturas aí para Celsius? Pode, a gente pode ir. Se a gente analisar aí a nossa fórmula de variação de volume, a variação de volume é igual ao volume inicial, né, vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. O que a gente precisa aqui é apenas a variação da temperatura, que esteja em graus Celsius. Então a gente pode usar aquela fórmula de conversão de variações de temperatura, né? Se a gente pegar bem aqui, qual é a variação de temperatura em Fahrenheit? Você pega a final, que é 70, menos a inicial, que é 0. Então a gente vai ter 70 graus Fahrenheit de variação. O problema, como o meu coeficiente está em graus Celsius, né, a gente precisa dessa variação em graus Celsius. Como fazer? A gente pega aquela equaçãozinha de transformação. Deixa eu pegar aqui a caneta. A variação em graus Celsius sobre 5 é igual à variação em graus Fahrenheit sobre 9. A gente vai usar essa equaçãozinha aí. Qual a variação em Fahrenheit? 70. Então, a variação em graus Celsius sobre 5 é igual a 70 sobre 9, né? Múltiplo cruzado. Vamos jogar lá em cima, né? Então, a gente vai ter, ó, 9 vezes ΔC, né, que a gente partiu daqui, ó, ΔC sobre 5, né? Variação em Celsius sobre 5 é igual a 70 sobre 9. Então, multiplicando aqui, ó, 9 vezes C, 9C. 5 vezes 70, a gente vai ter 350. Passa esse 9 dividindo. Teríamos 350 dividido por 9 graus Celsius como a variação de temperatura. Professor, eu posso dividir? Você pode dividir, correto? Vai dar número quebrado. Eu não vou dividir porque vai dar quebrado e às vezes na hora de substituir ali vai dar um pequeno erro. Vai dar um pequenininho de erro ali, ok? Então, o volume inicial de gasolina que nos deram foi de 20 litros. Então, substituindo lá, ó, na forma da variação, variação do volume é o volume inicial, que é 20, vezes o coeficiente de dilatação, né, que é 0,0012, vezes a variação de temperatura em graus Celsius, esse daqui. Então, 350 dividido por 9. Vamos multiplicar tudo aqui em cima, né? Vamos ver quando dá. Então vamos ver aqui, né? Vamos multiplicar aí. Então 350 vezes 0,0012, né, vezes 20. Deu esse número aí, ó, ok? 8,4 dividido por esse 9 que a gente não dividiu, correto? Dividido por 9, a gente vai ter uma variação de volume de 0,9333 litros, né? Então, ou seja, ocorre uma variação de quase 1 litro, né, de combustível. Professor, não tem essa alternativa aí não. Vamos ver? 350 dividido por 9 vezes 20 litros de gasolina vezes 0,0012. Certo. Então vamos analisar qual mais próximo. Deu 0,933. 0,9, a única que tem 0,9 é a questão B aqui, ó. Então, aproximadamente, né?
0,933 está para 0,94. Pediu outra assim, melhor expressa, né? Mais próxima, né? Então seria a alternativa a letra B. Então com isso a gente finaliza aí a primeira aula, né, desta quinta lista de exercícios. Já a segunda aula aqui, a gente trabalha com dilatação aparente dos líquidos, né? Professor, como assim? Imagine você coloca leite para ferver. O que acontece quando o leite está fervendo, né? Você coloca ele sobre um recipiente, né? Uma vasilha, uma panela e coloca a ferver, né? Então, esse conjunto, todos os dois, né? Esse conjunto aí de leite com a vasilha está sujeita aí a diferença de temperatura, né? Porque você coloca ele em uma temperatura baixa e você coloca sobre o fogo vai fornecer calor, né? A energia é esse ali, conjunto leite e vasilha. E como a gente viu aqui, tanto a vasilha, né, a panela vai dilatar, quanto também o leite também vai dilatar, né? Mas o que ocorre? Os dois não são o mesmo materiais, não, né? Eles não vão ter o mesmo coeficiente aí de dilatação volumétrica. O que acontece então? O leite vai dilatar mais do que a panela e vai o quê? Vai derramar, né? Então aí a gente tem o que a gente chama de dilatação aparente, né? Você tem a dilatação real e a dilatação aparente. Se não tomar cuidado, o leite vai dilatar muito e vai derramar da panela, né? Então, essa primeira questão era vocês fazerem um resumo, né? Dizer o que se trata esse líquido, né? Explicar o que ocorre aí nessa videoaula publicada aí, correto? Agora a gente vai ver a questão número 2, da aula 2. O gráfico abaixo refere-se à água. Então, esse aqui é aquele gráfico do comportamento anômalo da água, né? Anômalo da água, né? A água estiver líquida, você vai esfriando, diminuindo a temperatura até chegar a 4 graus Celsius. Ela vai ter seu menor volume. Por isso não pode colocar água congelar em vidro, né? Em garrafas de vidros ou em garrafas metálicas, porque quando ela diminui de volume, a água vai expandir, né? Em vez de diminuir o volume, ela vai expandir, né? Quando você diminui a temperatura, a água vai expandir e pode arrebentar aí Então, as donas de casa utilizam com frequência recipientes de vidros refratórios do tipo Pyrex, por serem mais resistentes a variações de temperatura que os vidros comuns. Por quê? Né? Se eles têm maior resistência a variação de temperatura, né? Se eu tenho um objeto que varia menos em relação à temperatura, é porque ele tem um coeficiente de dilatação menor. Ele seria um objeto, né, mais resistente à variação de temperatura. Então, se a gente analisar aqui, por quê? Porque ele tem menor coeficiente de dilatação térmica? Pode ser. Maior coeficiente de rigidez? Não, aqui, ó. Ele possui um menor coeficiente de dilatação térmica. Vamos analisar as outras alternativas também. Maior coeficiente de dilatação térmica? Não, né? Porque se dilatar muito, ele vai ocupar maior volume, né? Ou menor volume, né, vai sofrer aí uma grande variação em relação à temperatura. Não é o caso, né, que está a ocorrer no item do exercício, né. Maior calor específico, esse aqui a gente ainda não viu, também não. A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, ok? Então a alternativa correta aí para esse exercício é a alternativa letra A, né. Se eu tenho um determinado objeto que sofre menos em relação à variação de temperatura, é porque ele tem um menor coeficiente de dilatação térmica. Então, com isso, a gente finaliza a nossa quinta lista de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos contatar, ok? Messenger, WhatsApp, Instagram, né? Formulário, né, que a gente coloca aqui para vocês tirarem dúvida, perguntar, mandar a resposta lá também, ok? Qualquer dúvida, vocês nos contatem aí. Abraços e até a próxima aula.